Dias virão em que este reino que destruiu Zion será destruído e subjugado por um que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído. Então virá um outro, um terceiro. Mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por longo período. E conservará o poder por largo tempo, e elevar-se-á mais alto que os cedros do Líbano. Nele a verdade ficará abafada. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal. Então revelar-se-á o reino do meu ungido. O último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Zion, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência. Juntamente com as obras de toda a sua multidão, o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo. Apocalipse de Baruque. Livro apócrifo excluído pela Igreja de Roma e pela religião judaica. Podemos então perceber que não somente pela história, mas também pelas escrituras sagradas, vemos que o Império Romano seria o último império a dominar o mundo. Aí alguns se perguntariam: mas e quanto à queda do Império Romano? Ao cruzarmos as informações, vemos que, quando falamos de Império Romano e Catolicismo Romano, estamos falando da mesma coisa, pois, em 325, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino, para manter o domínio sobre o Império Romano, resolveu unificá-lo sob a forma de uma religião única mundial, chamada de Catolicismo Romano. O termo catholics foi que deu origem ao nome católico, e sua tradução do grego para o português é universal. Portanto, o nome da igreja é Igreja Universal Romana. Para manter o poder ao decorrer da história, o catolicismo romano, ou o novo Império Romano, precisou tomar uma série de atitudes com relação ao seu domínio global. Uma das atitudes mais conhecidas, creio que por todos, seriam as cruzadas. Lideradas pelos Cavaleiros Templários, que hoje formaram a maçonaria. E a outra, muito conhecida, com certeza, seria a Santa Inquisição, com o qual a Igreja de Roma julgava e condenava aqueles que não seguiam os seus dogmas. Além de toda a riqueza acumulada pelo Império Romano, proveniente dos 3 impérios anteriores, o novo Império Romano, ou o Catolicismo Romano, através desses movimentos ao qual criaram, acumularam ainda mais riquezas que aquelas que já tinham dos outros impérios. Atualmente, a maioria do ouro do mundo está sob o domínio do Vaticano. Mas nos aprofundaremos a respeito disso um pouco mais adiante. Com a destituição dos Cavaleiros Templários, ao qual formaram a maçonaria atual, a Igreja de Roma ficou
sem quem executasse os seus serviços braçais, por assim dizer. Para resolver este problema, Roma, no ano de 1534, no dia 15 de agosto do mesmo ano, fundou a conhecida Companhia de Jesus, também chamada e mais conhecida mundialmente como a Ordem dos Jesuítas ou Jesuítas. Creio que todos chegaram a aprender no colégio ao qual estudaram que os jesuítas foram responsáveis pela evangelização dos povos nativos nas colônias, no caso, América do Norte e América do Sul, inclusive no Brasil. Outra grande função dos jesuítas foi a de manter sob controle a expansão de uma de suas maiores facções, no caso, o protestantismo, liderado por Martinho Lutero. Mas, para chegarmos em sua relação com o caso do navio Titanic, teremos que avançar um pouco mais no tempo. – 1748. Nasce na cidade de Ingolstadt, na Bavária, no dia 6 de fevereiro, filho do rabino judeu Johann Georg Weishaupt, Adam Weishaupt, aquele ao qual conhecemos hoje como o fundador da Sociedade Secreta Illuminati. Seu pai, o rabino judeu Johann Georg Weishaupt, morreu quando Adam Weishaupt tinha apenas 5 anos de idade. Após a morte de seu pai, ele ficou sob a tutela de seu padrinho, Johann Adam Freiherr von Eichstätt, que, como seu pai, era professor de Direito na Universidade de Ingolstadt, um colégio jesuíta, e membro do Conselho Privado. Foi sob a influência de seu tutor, Johann Adam Freiherr von Eichstätt, que Adam Weishaupt desenvolveu sua forma iluminista de pensar. Weishaupt começou a sua educação formal na idade de 7 anos, em uma escola jesuíta. Estudou direito, economia, política e história, e correntes como o gnosticismo e a filosofia na maçonaria recente. Mais tarde, Weishaupt acabou por se matricular na Universidade de Ingolstadt e formou-se em 1768, aos 20 anos de idade, com um doutorado de Direito Canônico. Weishaupt tornou-se professor de Direito Canônico na mesma universidade em que se formou. Podemos perceber então que, incrivelmente, Adam Weishaupt, o fundador do grupo Illuminati, tinha ascendência judaica e, ao mesmo tempo, era um jesuíta. E este é um dos motivos pelo qual o sionismo e o cristianismo hoje estão tão unidos. E a sociedade Illuminati fora criada justamente com a intenção de preparar o mundo para uma nova ordem mundial que viria, pois com a criação do grupo Illuminati foram traçadas as 25 metas para o domínio global. A criação do grupo Illuminati se deu no dia 1º de maio do ano de 1776. De forma impressionante, apenas 2 meses depois, no dia 4 de julho do mesmo ano, foram fundados os Estados Unidos da América. Podemos perceber então que os Estados Unidos da América foram criados como a primeira nação Illuminati, sionista e maçônica do mundo.
E se eu disser a você que o maior símbolo da democracia americana esconde uma mensagem secreta? Em 1876, a Estátua da Liberdade foi presenteada aos Estados Unidos em comemoração ao 100º aniversário da Declaração da Independência. Na época, era a mais alta estrutura de Nova York. Mas alguns acreditam que esta dama não é bem o que aparenta ser. E que sua mensagem externa esconde um significado muito mais sombrio. Um símbolo codificado destinado a um grupo seleto. Acredita-se que os homens que a projetaram e a construíram eram membros dos Illuminati, uma seita associada a uma das organizações secretas mais famosas do mundo, os maçons. Os maçons negam qualquer relação. E é difícil ter certeza porque por mais de 200 anos os Illuminati permaneceram tão escondidos que ninguém sabe se eles realmente existem. Seja como for, vamos tentar descobrir. Será que um dos símbolos mais famosos dos Estados Unidos realmente carrega uma mensagem oculta dentro dele? Essa é a primeira coisa que as pessoas veem quando chegam ao país. Foi a primeira coisa que nossos antepassados viram há poucas gerações. O primeiro símbolo da esperança. Eu não quero que isso seja verdade. Isso é muito perturbador. Desde garoto me ensinaram que a Estátua da Liberdade representa liberdade e democracia. Parece loucura pensar que essa talvez não seja a verdade completa. Por outro lado, Colombo não foi o verdadeiro descobridor da América, então a história não é perfeita. Todo mundo conhece a Estátua da Liberdade, não é? Mas ela está na Baía de Nova York há apenas 125 anos. Com 46 metros de altura e pesando 204 toneladas, era a maior estrutura de ferro já construída na época. Para construí-la foram necessários 200 homens trabalhando 7 dias por semana durante 9 anos. A estátua fica na Ilha Bedloe, renomeada Ilha Liberty em 1956 por uma lei do Congresso. E já chegou a ter a função de um farol. A tocha é coberta por ouro, 24 quilates. A camada externa de cobre é incrivelmente fina, tem a grossura de 2 moedas de 1 centavo. Seu valor é incalculável, especialmente por ser um dos maiores ícones dos ideais americanos. E é por isso que ela é vigiada bem de perto, 24 horas por dia, pela Guarda Costeira Americana. Ele queria que a estátua fosse vista pelo maior número de pessoas possível, principalmente pelas pessoas que chegavam nos navios vindos da Europa, do Caribe, do Canadá, de todas as partes. Sei. Não é estranho que um país tão pouco democrático como a França ofereça a Estátua da Liberdade para um país livre como os Estados Unidos? Eu achei interessante o que o Perry falou, que ela consegue ver tudo até a Europa. Como engenheira, eu quero ver as medidas da Estátua da Liberdade para ver se ela esconde um padrão maior. Se os números não fizerem nenhum sentido prático, eu vou ficar mais inclinada a acreditar que ela esconde uma mensagem secreta. Na coroa, 7 raios representam os 7 mares e 7 continentes. Há uma razão para isso? Sim, para mim os números são importantes, porque em engenharia e arquitetura os números nunca são acidentais. Quando alguém faz uma obra de arte, os números importam? Claro, tudo importa. Mesmo? Não é funcional, é uma obra de arte, então pode escolher o que quiser. Os números não seriam aleatórios? Acho que não tem nada aleatório aqui. Na medida americana, a altura é de 151 pés e 1 polegada. Mais 1 polegada. O dedo indicador mede 8 pés e 1 polegada. Por que tantas polegadas extras? 151 pés e 1 polegada. Por quê? Não seria mais fácil ter todas as medidas arredondadas? Eu não Será sei. que devemos voltar e consultar o Scott? Sim, quero saber